Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Somente até aí. Não feche a sua Bíblia não, deixe ela aberta no seu colo. Vamos orar mais uma vez. Peço que você feche os teus olhos, curve a tua cabeça, respire fundo, aquiete o teu coração. Vamos preparar o solo do nosso coração para receber esta mensagem do Senhor. Paizinho, nós te damos graças nessa noite abençoada. Que há uma permissão de Deus para que estejamos em tua casa, no teu tabernáculo, para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo. E a minha oração, Deus, com a concordância da tua igreja, é para que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que ela cumpra cabalmente aquilo para o qual o Senhor a envia nesta noite. Que ela faça prosperar os planos e os projetos de Deus para esta igreja, para os filhos, a geração, os amigos desta igreja que estão ouvindo esta mensagem, Pai. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós repreendemos toda sorte do maligno sobre nós, sobre as nossas famílias. Nós repreendemos todo o mal que porventura insista em permanecer no nosso meio. Que tudo saia agora em nome de Jesus Cristo. Somente o doce e glorioso Espírito Santo tem autoridade e é bem-vindo no nosso meio. Passeia, Espírito Santo de Deus, com liberdade. Toca no profundo, no secreto, no recôndito da alma e do coração da tua igreja. E faça, meu Pai, um reboliço santo neste lugar. E através da tua palavra, nos ensina, nos exorta, nos cura, nos admoesta, nos levanta, nos capacita, nos salva, meu Pai. Faça isso, para o louvor da glória do nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Ezequias, filho de Acás, reinou sobre a banda do sul, sobre Judá. E ele teve um reinado bem de acordo com a vontade de Deus. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Teve um reinado bom, uma classificação boa. O povo gostava dele, Deus se agradava dos seus feitos. Mas já numa certa idade ele recebe a visita ilustre de um profeta, o profeta Isaías. E esse profeta que tinha acesso à câmara do rei, provavelmente ele pede para ser anunciado, se aproxima do rei, e claro, com muita alegria, sempre os reis cristãos, os reis judeus, os reis dos hebreus, eles recebiam bem os profetas, e quando ele chega, ele diz: olha, rei, eu tenho uma notícia para te dar, senta aí que o negócio é sério. Quero crer que Ezequias se assenta no seu trono, Isaías diz: assim diz o Senhor, tu vais morrer, tu não vai ficar mais vivo. Bom, até aí, irmãos, é uma notícia triste, mas é uma notícia que de alguma forma, em algum momento, nós vamos receber. Nós não somos imortais, amém? Agora, o que se coloca em relevo no texto não é a morte de um rei já numa certa idade. O que causou espanto nos céus e provocou a Deus, através do profeta Isaías, a levar uma mensagem ao rei,
não foi a morte, mas a morte enquanto a sua casa está em desordem. Tu vais morrer, mas antes disso, põe em ordem a tua casa. Repara, querido, como Deus se incomoda quando a nossa vida, quando os seus filhos e filhas estão em desordem familiar. A família é um projeto tão divino que quando esta família está em crise, os céus são abalados. Não foi o profeta que percebeu que havia um problema na família do rei. Não foi o rei que fez uma autoanálise e percebeu que precisava de ajuda. Não. Deus, dos altos céus, Ele percebeu com a sua onisciência que havia algo em desordem na vida de um rei que estava para morrer. Então ele anuncia, é um fato não muito comum, é Deus anunciar a morte. Mas ele resolve anunciar a morte antes dela acontecer, para que o rei tivesse tempo de colocar em ordem a sua casa. Às vezes a gente acha, querido, que Deus só está preocupado com a nossa salvação, que Deus só está preocupado em que a gente tenha saúde, que Deus só está preocupado com a nossa prosperidade. Mas o que me chama a atenção nesse texto é de uma hora para outra Deus levantar um anjo, Deus levantar um profeta para levar uma mensagem a um homem que já estava para morrer, para que ele colocasse em ordem a sua vida familiar. A casa aqui prefigura família. Então diga Deus se incomoda com casa, com família fora de ordem. Deus se incomoda. Então preste atenção no que vou lhe dizer. Se tem alguma coisa desordenada na sua família, claro, isso está te incomodando. E você está buscando a Deus, está orando a Deus para que Ele faça uma intervenção divina. Mas eu quero te dar uma notícia, querido. Que se a sua família está em desordem, Deus está incomodado. Ele vai intervir. Ele vai intervir. Talvez ninguém saiba. Eu não sei quantos do reino de Judá sabiam do problema familiar do rei Ezequias. Talvez ninguém saiba. Afinal de contas, ele era um rei. Ele era cercado de seguranças. Ele não era uma pessoa de acesso pessoal. Ele era um rei. Ninguém tinha acesso às recâmaras do rei. Ninguém tinha acesso à família do rei. Então talvez os seus súditos amados falassem entre eles: poxa, Ezequias é uma família exemplar. Eu queria ter uma família igual a de Ezequias. Mas no fundo, havia um problema. Havia uma desordem. E a Bíblia diz, querido, que tudo que devemos fazer com... Então digo, o reino de Deus é um reino de ordem. Tudo que está desorganizado incomoda a Deus. Ele vai intervir. Imagina que essa notícia é uma notícia, como eu disse, a gente recebe todo dia. Quase todo dia você tem um amigo que recebeu um prognóstico de morte, um câncer, uma enfermidade, um acidente, alguma coisa. Todos os dias a gente está vendo na televisão, querido, morre gente toda hora. Agora, se essa notícia fosse para você, se de alguma forma Deus se manifestasse a você e dissesse: filho, filha,
Você vai ter alguns dias de vida. Põe em ordem o que está desordenado. Ajusta a sua história. Ajusta a sua família. Qual área da sua vida familiar estaria passiva de um ajuste? Faça essa reflexão comigo nessa noite, querido. Se de alguma forma você sentisse uma dor, chegasse no hospital agora, o cara tivesse uma chapa lá, uma ressonância magnética, e visse que o teu corpo já está tomado por uma bactéria fatal, e ele dissesse: rapaz, o negócio é sério, você vai morrer, você não vai durar aí uma semana. Mas eu não estou sentindo nada. A Bíblia não fala de Ezequias doente. Não estou sentindo nada. Mas olha, eu sou médico, sou profissional nesta área. Você não dura 5, 10 dias. O que você faria? Será que aquelas coisas que tanto você tem dado importância, nos últimos tempos, ainda continuaria tendo importância? Será que aqueles pensamentos, aqueles desejos, aqueles sonhos fúteis, que você muitas vezes tem ocupado boa parte da tua mente para conquistar, teriam algum valor nesta próxima semana de vida que você teria? Então, querido, para nós serve nessa noite como uma grande reflexão. O que está desordenado nas nossas vidas, que está provocando incômodo no céu e que precisa ser colocado em ordem, porque Deus não coloca a sua família em ordem, Ele te dá a oportunidade de fazê-lo. Deus não disse: ô Ezequias, tu vai morrer, pega férias que eu vou cuidar da sua família. Foi isso? Diz: Ezequias, tu vai morrer, põe você em ordem a sua família. Não é o pastor, não é o profeta Isaías que chegou com uma mensagem dizendo: Ezequias, para tudo, eu vou entrar no negócio e vou colocar ordem na tua casa, vou colocar ordem na sua família, no seu relacionamento matrimonial, no seu relacionamento com seus filhos, na vida financeira da sua família. Deixa comigo, porque eu sou homem de Deus. Não! A mensagem do profeta para mim e para você nessa noite é: quem coloca em ordem a nossa casa, querido, quem tem autoridade para isso somos nós. Nós temos uma tarefa e uma responsabilidade de colocar ordem na nossa casa. Ah, pastor, entendi. Colocar ordem, então fazemos uma lista. Fulano vai lavar o banheiro hoje, ciclano vai... Isso é ordem, né, pastor? Não confunda ordem com tarefas, querido. Eu não tenho algumas coisas para a gente poder refletir. Se essa pergunta fosse com você: que áreas da sua vida familiar poderiam estar desordenadas e que certamente iriam produzir dor, falência, frustração e mágoa para a sua família? É claro que eu creio que ninguém aqui quer partir e deixar uma família aos frangalhos. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser levado para Cristo, quer ser arrebatado de alguma forma, ou mesmo morrer para Deus, porque a Bíblia diz que isso é vantagem, e quer deixar a sua família cheia de problemas. Amém? Amém, queridos? Então pergunta para quem está do teu lado aí: se fosse com você, que área da sua vida precisa ser botada em ordem? Pergunta aí para quem está do teu lado. Pense se não poderia ser na vida de Ezequias. Aqui não diz o que era, mas Ezequias poderia estar com problema de comunicação dentro de casa, sim ou não? Você sabia que tem gente que está me ouvindo agora, que nunca falou para o filho que ama? Tem filho que está me ouvindo agora, que nunca falou para o pai que ama? Vai esperar o quê? Ah, pastor, vou falar no leito de morte. Quando ele estiver quase morrendo, eu vou chegar lá e vou falar assim: pai, tem 40, 50 anos que eu vivo do seu lado. Você está me ouvindo? Pip, 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 pip. Pai, eu te amo. Mexe o dedinho para dizer que você está ouvindo. Irmão, tenho ouvido isso. Eu tenho ouvido isso. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui porque recebeu um convite de alguém. Você foi trazido pelas cordas do amor de Deus. E Deus tem uma mensagem para você: coloque em ordem o diálogo na sua casa.
Não fica sem falar com uma pessoa, não fica brigado com uma pessoa, querido. Perdoa e recomeça, dá ouvidos a alguém, empresta os seus lábios para alguém, diz que ama, diz que a pessoa é preciosa. Não diga isso no leito de morte, diga enquanto você está vivo. Talvez o problema dele fosse finança. Finança é uma desgraça para a família. Finança acaba com a família, sim ou não? Você se lembra da mulher do profeta? Do camarada que era estagiário lá, trabalhava com o profeta, e de repente esse cara morre. A Bíblia diz que a sua mulher viúva ficou mendiga, catando o cavaco na rua para fazer a última fogueira e fazer o último bolo e dar para o filho dela, para ela comer e para ela morrer. Sabe por quê? Esse homem era profeta de Deus. Se fosse hoje, seria um religioso, seria um obreiro, seria uma coisa na igreja, uma pessoa que estava trabalhando para Deus. Mas quando ele morreu, deixou a família dele na miséria. Sabe qual é o nosso problema? A gente costuma comprar o que não precisa com dinheiro que não tem. E aí a gente vai angariando dívidas e pensa, não, mas eu sou homem, eu tenho como trabalhar, eu vou trabalhar mais, eu vou vender mais, eu sou comissionado, eu vou conseguir pagar isso. E de repente, querido, Deus te leva. E aí a sua mulher não tem nem a senha do banco para poder pegar o dinheiro que resta lá. Ela vai passar fome até sair o inventário, porque você não se comunicou, porque você não cuidou das finanças da sua casa. Irmão, preste atenção, coloque em ordem a vida financeira da sua casa. Se os seus filhos são esbanjadores, corta. Se são consumistas, corta, porque se preciso for descer alguns degraus financeiros, eles não vão morrer. Mas às vezes você leva o seu filho para um patamar tão alto, que se ele precisar descer, ele vai ficar em crise. Isso é um problema financeiro que nós podemos deixar após a nossa morte, sim ou não? Coloca a sua vida financeira. Sabe? Coloca a sua vida financeira em ordem. Dá a César o que é de César. Mas os impostos são caros, mas paga, irmão. Porque talvez você morra, e quem vai ter que pagar isso é o viúvo, é a viúva. Uma hora essa prestação vai chegar. Uma hora o devorador vai requerer a sua parte. Uma hora, querido, o diabo vai encostar. E se você não se protegeu, sendo um dizimista e ofertante, de alguma forma alguém vai padecer na sua família. Então, cuida da sua finança. Eu não sei se o problema de Ezequias era esse. Talvez o problema de Ezequias fosse a sua fé. Talvez ele já estava desviado, mas ninguém sabia. Talvez ele já não orava mais, ele já não meditava mais na palavra de Deus. Ele era um religioso gospel. Ele frequentava alguma sinagoga, alguma igreja, mas no fundo ele estava desviado. Preste atenção no que eu vou lhe falar, pai e mãe. Você pode enganar muita gente, mas seus filhos você não engana não. E você está dando um grande exemplo de cristianismo para ele quando você está vivo. E não adianta dizer, quando eu morrer, Deus vai cuidar dos meus filhos. Antes, cuide você, enquanto você está vivo. Deixa um exemplo para o seu filho. Ajusta a sua vida com Deus. Ajusta, querido, aquilo que você ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo... Ok, então eu vou usar o contraponto. A incredulidade vem pelo ouvir também. Porcaria. Lixo. Programação indecente, indecorosa. Novela. Sabe, troço cheio de podridão. Está entrando na sua casa com a sua permissão. E os seus filhos, desde pequenininho, já fazem plim. Se Deus te levar, esses filhos vão continuar no caminho do Senhor, ou eles vão continuar nesse caminho que tu está ensinando para eles? Ei, irmão, é um tempo de despertamento familiar. Porque a igreja começa o seu despertamento sempre em grupos menores. E os menores grupos são as nossas casas. É ali que a gente começa o verdadeiro avivamento da igreja. Começa a partir de hoje um avivamento na sua casa, meu irmão. Tem o seu tempo de meditação, tem o seu tempo de oração, tem o seu tempo de leitura bíblica. Enche a sua casa de livros cristãos, enche a sua casa de Bíblia, enche o seu computador de Bíblia, deixa a palavra de Deus ser farta na sua casa, ela vai produzir fé em você e nos seus filhos. Porque sem fé, você quer que os seus filhos agradem a Deus sem ter fé? E a fé não vem por ir à igreja. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Talvez o problema de Ezequias fosse realmente a saúde.
Sei lá, vacilou, fumou demais, bebeu demais, sedentário, comia carne de porco sem parar. Sei lá. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do... Cuida dele. Você está brincando com a sua saúde? Ah, eu sou jovem ainda, pastor. Você sabia que o pior momento para você ter um ataque cardíaco é na idade de 40, 50 anos, né? Porque a sua pulsação é forte. Se você tiver, não dá tempo nem de chegar. Você explode, sai sangue até pelo nariz. Às vezes o velhinho tem, e dá tempo de chegar lá e salvar ele. Porque o batimento cardíaco dele, a pressão sanguínea é tudo devagarzinho. Então ele... Mas quando tu é viril, tem problema de pressão, cardíaco, diabetes, sedentário, acabou, caiu o muro, já acabou, vai logo o plástico em cima. Estou te assustando, irmão? A ideia é essa. Para você cuidar desse corpo aí que é templo do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos no litoral, irmão. Nós vivemos no litoral. Vai andar um pouco lá na areia da praia. Vai caminhar um pouco no calçadão. Vai subir umas escadas aí sem elevador, se vira. Cuida do seu corpo. Muda um pouco a alimentação, retira um pouco só do açúcar e do sal. Dá uma melhorada nisso aí, irmão. Sabe por quê? Seus filhos precisam de você vivo. Seu filho precisa de você, mãe, é viva. Cuidado com esses regimes que tiram a tua saúde e às vezes você vai magra para o caixão. É melhor você usar uma roupa larga, viva, do que uma magrinha no caixão, irmão. E tem pessoa que entra nos regimes aí, meu irmão, que nem militar faz. A pessoa fica igual uma caveira. Aí tem um probleminha de saúde, não tem proteína, não tem vigor físico, a imunidade está baixa. Por conta de quê? De vaidade? Cuida da tua saúde, meu irmão. Você quer fazer um regime? Pode fazer, mas procura um médico. Não vai para a internet, não, que na internet não tem CRM. Tem um monte de gente na internet. Esses dias estava tendo um programa sobre essas questões da internet, eu achei muito interessante, que são os personal internet. O camarada, ele grava um vídeo, ele fazendo um exercício qualquer, novo. E aí começa a curtir. Aí ele cria um blog. Daí a pouco ele vai e faz um outro exercício. Daí a pouco tem um monte de gente curtindo ele. Ele se torna uma referência na internet. Aí um dia desse, uma dessas pessoas aí, fez um exercício pendurada numa barra. Não sei quem viu isso aqui. Bota aqui, né? Igual o trapezista. Botou uma barra e ela fez ali uma abdominal e tal. Aí uma abençoada, viu na internet, estava seguindo aquela personal internet, que na verdade não sabia nada de fisiologia, do exercício, de nada. Foi lá, subiu também, caiu de pescoço e morreu. Eu estou falando isso, saiu na internet esses dias, eu estava vendo a matéria. Não estou brincando não. Então preste atenção, querido, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, cuida dele com carinho, com cuidado, com zelo. Não entra nesses ativismos de internet aí não, porque isso pode matar você. Você acha que o médico fica lá 6, 7, 8 anos, 10 anos estudando, aí vem uma pessoa porque fez um exercício assim, essa é boa. Não sei, talvez o problema de Ezequias fosse idolatria. Ah, pastor, mas Ezequias, ele era do povo judeu não usava santo de jeito nenhum. Mas irmão, tem muitas formas de idolatria que não dependem nem mesmo de uma imagem. Tem gente que idolatra os filhos. Se o meu filho morrer, eu morro. Já idolatrou. Eu dou a minha vida pelo filho. Idolatrou. Você não tem direito sobre a sua vida. Pastor, se o meu filho morrer, eu não quero morrer, eu quero viver mais. E Jesus fica onde nessa lista sua? 4º, 5º lugar? Tem gente que idolatra o cônjuge. E aí quando tem uma briga familiar, a pessoa morre. Porque não consegue viver sem o outro. É uma coisa doentia, patológica. Você é o ar que eu respiro. Essa é uma frase demoníaca.
Dá feijão para ele que eu quero ver você falar isso depois. Tá? Seu ar que eu respiro. Aproveita para cutucar o maridão aí, mulher. Isso é para você, usina. Você tá rindo, né? Escute. Tem gente que idolatra o trabalho. Ele gosta tanto do trabalho, ou às vezes do dividendo que o trabalho dá, do dinheiro que o trabalho dá, que ele para de viver para a família. E tem um monte de homem e de mulher dizendo: filho, filha, eu não tenho tempo para você, porque eu tenho que ganhar dinheiro para você. Filho, agora não, eu estou muito ocupado, eu tenho que ganhar dinheiro para poder te dar um futuro melhor. Se eu te falar um negócio, meu irmão, minha irmã, que você está me ouvindo aí pela internet, escuta isso. Seu filho não quer um futuro de você, ele quer um presente com você. Para de achar que o teu filho quer um futuro com você. Ele quer um presente com você. Porque se você ensina ao seu filho que você está trabalhando para dar um futuro para ele, quando chegar no futuro, ele quer o dividendo do seu trabalho e não você. Você ensina o seu filho a valorizar o seu trabalho. Quando ele está grande, você diz: filho, vamos sair com o papai? Eu não, só quero o dinheiro que você tem. Você me ensinou que o dinheiro é mais importante. Porque quando eu queria estar do teu lado, você estava ganhando dinheiro para mim. Me dá o dinheiro agora. Eu aprendi a viver sem você. Eu aprendi a viver sem o colo do meu pai. Eu vejo os jovens dizendo para mim: pastor, eu aprendi a viver sem o colo da minha mãe. Porque a minha mãe estava trabalhando, porque meu pai estava trabalhando, e eles idolatravam o seu trabalho, porque eles queriam comprar uma casa própria, eles queriam um carro melhor, eles queriam algum conforto no lar, tranqueira de eletrodoméstico, irmão, e tem que comprar, e tem que consumir, e tem que fazer festa de ano novo, tem que fazer festa de Natal, festa da Páscoa, festa de aniversário, festa da vovó, festa do irmão, festa de um mês de casamento, festa de 3 meses, e festa. Seu filho não quer festa, meu irmão. Seu filho quer o seu cheiro. Então não espera vir um diagnóstico de morte para tentar recuperar um tempo perdido, porque tempo que passou não volta. O tempo de você investir na sua família é o dia de hoje. Ezequias, tem problema na sua casa, resolva isso, que isso me incomoda. Pergunta para quem está do teu lado aí: você está incomodando Deus? Talvez seja emocional o problema de Ezequias, sei lá. Afetivo. Dificuldade de abraçar. Pastor, eu sou macho. Dificuldade de beijar. Beijar o filho. Beijar o pai. Difícil às vezes. Pastor, tem uma barreira, eu não consigo. Você ama o seu pai, você ama a sua mãe? Amo. Mas você não beija por quê? Eu não consigo. Você vai beijar o caixão? Com algodãozinho no nariz? Você está rindo, irmão? É cômico, mas é trágico também. Fazer um discurso no dia? Me irrita discurso. Vou falar do meu pai. Meu pai era um homem maravilhoso. Meu pai, minha mãe. Eu nunca beijei, mas ele era maravilhoso. Eu nunca abracei, mas era uma pessoa boa. Tinha muitos amigos, eu não era amigo dele. Era uma pessoa assim, todo mundo queria estar perto dele, mas eu nem chegava perto. Irmão, presta atenção nisso. Deus está nos chamando a um alerta nessa noite, para a gente colocar em ordem a nossa história. Não espera a morte chegar, não. Tem um monte de gente que está me ouvindo aqui, que está com o olho cheio de lágrimas, sabe por quê? Porque já perdeu o pai, já perdeu a mãe. Não tem como abraçar mais. Semana que vem é dia das mães, é dia de choro para quem não tem mãe. E às vezes não é dia de alegria para quem tem. Como isso? Por que se chora quando se perde e não se alegra quando se tem?
iniciativa familiar. Lambe, abraça, beija, pula em cima, cheira o cabelo enquanto está vivo. Porque vão morrer. É a ordem natural, vão morrer. E depois que morrer, não adianta chorar. É hipocrisia você dar show de velório. Não dá show não. Sabe quem dá show? É quem tem a consciência pesada. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. É Deus falando com Ezequias, através do profeta. É Deus falando com você através da minha vida, porque eu sou profeta de Deus hoje para você. Põe em ordem essa relação, irmão. Liga, telefona, vai lá, abraça, beija, diz que ama, come com ele, toma um café com ela, faça alguma coisa, porque você vai morrer. Ou ele. Pastor, mas pode ser daqui a muitos anos? Pode, claro que pode. Mas será que você está preparado para o dia? Você já viu alguém falando, graças a Deus, meu pai morreu hoje, estava preparadão. Você já viu alguém falando isso? O cara está no leito definhando em coma há 6 meses, morreu, está chorando. Por quê? Morreu. Porque nós não nascemos para a morte. Deus nos fez eternos. Infelizmente o pecado entrou. E quando o pecado entra, o salário do pecado é a... Mas nós somos eternos pela fé, porque em Cristo Jesus nós vamos morrer, mas vamos nascer para a glória, para viver na eternidade com Ele. Você está me entendendo isso? Então faz isso, irmão. É afetivo. É um filho que tu não vê há muito tempo? Mas esse filho me magoou. Ok, se ele morrer hoje, você vai falar assim, graças a Deus, morreu, é isso? Ou tu vai ficar, por que eu não liguei? Por que eu não abracei? Por que eu não beijei? Ele foi um filho ruim, ele foi um rebelde, ela foi uma filha cachorra. Mas ainda assim, eu amava. Amava? Então por que não disse que amava? Por que não disse que amava? Porque estava desordenado. Mas hoje a desordem está sendo colocada para fora, irmão. E quando Deus acusa a desordem, Ele dá um prazo para a gente colocar em ordem. Deus está dando um prazo para mim e para você colocar em ordem aquilo que está desordenado. Você crê nisso? Diga amém. Olha o verso 3. Disse Ezequias ao profeta, ou diretamente para Deus, falando ali com o profeta. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, fiz o que era reto, diante dos teus olhos. E Ezequias chorou abundantemente, ou chorou muitíssimo. Verso 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, volta e diz ao rei Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias, mais 15 anos. Você imagina Isaías? Tem uma notícia ruim para te dar, olha, tu vai morrer. Deus está mandando. O rei diz, obrigado, Isaías. Vira para o canto. Chora. E em oração ele diz para Deus, o profeta vai embora. Está lá já albardando o seu jumentinho para voltar para o Monte Carmelo lá para o monte lá. Está indo embora para casa. E ele ora ali sozinho com Deus pensando, puxa vida, tanta coisa que eu deveria ter feito não fiz. Imagina o choro da alma de um homem que tem pendências em casas e vai morrer. Imagina a angústia, querido, de alguém que sabe que não perdoou um filho, que não deu carinho para um pai, para uma mãe, e ele vai morrer. A angústia do coração de Ezequias. E ele chora a Deus. E ele clama a Deus. E Deus ouve a oração de Ezequias.
E aí Deus vai lá, no ouvido de Isaías, Isaías está lá fora do palácio de Isaías. Ô Senhor, tudo bem? Volta lá, tem uma parte da mensagem ainda que eu tenho que dar para aquele homem. Sim, senhor. Volta Isaías de novo. Ezequias, assim diz o Senhor. Eu ouvi a sua oração. Eu vi as tuas lágrimas. Eu colhi o teu choro. Tu não vai morrer mais. Tu vai viver por um período de vida ainda. Você está entendendo isso, querido? Quantos querem uma oportunidade de colocar em casa, em ordem, a vida familiar, a vida financeira doméstica? Quantos querem uma oportunidade? Diga amém. Amém. Sabe como você consegue essa oportunidade? Está aí no verso 3 que nós lemos. Tendo a vida que Ezequias tinha. Primeiro, a Bíblia diz que Ezequias andava na presença de Deus. Eu andei contigo, Deus lembra? Tem que ter autoridade para falar assim com Deus, não tem? Deus fala, tu vai morrer, beleza. Mas calma aí. Eu andei contigo. Eu tinha uma vida de meditação. Eu tinha uma vida de oração. Ei, Deus, calma aí. Era como se ele dissesse, lembra, Deus? Lembra-te de mim? Você está lembrado de quem eu sou? Do que eu fiz até hoje? Como é que é a minha história? Então preste atenção, querido. Se você quer alcançar a misericórdia de Deus para colocar em ordem a sua vida, tenha uma vida de oração com Deus. Anda na presença de Deus. Guarda os mandamentos de Deus. E na hora do teu choro, na hora da tua súplica, na hora do teu clamor, Deus vai ouvir e vai enviar o escape para você. Diz a palavra. Ele disse, eu fui fiel a ti. Fidelidade é a característica de um homem de Deus, que tem acesso ao trono da graça do Pai, que na hora da angústia clama ao Senhor e Ele ouve. Fidelidade. Os infiéis não herdarão o reino de Deus. Fidelidade, irmão. Seja fiel a Deus. Seja fiel aos seus mandamentos. A santidade não é uma opção para o crente. A santidade, querido, é uma exigência para entrar no reino dos céus. Não pense que a santidade é uma opção da igreja. Eu quero Jesus, quero ser salvo, mas não quero ser santo não. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou. Diga, santidade não é uma opção, é um mandamento. Diga, preciso ser fiel a Deus. Ele diz, fui íntegro. A palavra usada na época era sincera. Sincero. Sabe? Eu não fui mentiroso. Eu não fui hipócrita. A minha vida com Deus não pode ser uma vida de 2 pesos e 2 medidas. Eu não posso ser uma pessoa dentro do tabernáculo e uma outra fora da igreja. Eu não posso ter um caráter e uma personalidade aqui e uma outra dentro de casa. Esses dias eu recebi um relato de uma pessoa dizendo, pastor, meu marido na igreja é uma bênção. Eu tenho vontade de morar na igreja. Mas quando sai da igreja, isso é um demônio na minha vida. Eu falo, como pode uma pessoa usar uma máscara tão boa assim? Falta integridade em você? Você trata bem o seu marido, a sua esposa e os seus filhos só aqui? Quando está na presença dos irmãos? Em casa é xingamento, dedo na cara, cusparada, tapa, rabo de arraia, tesoura que voa, é o que é? Aqui na igreja você dá glória a Deus, e dentro da tua casa você coloca lá para ver novela, para ver pornografia no computador, lá na televisão. Aqui, no meio dos santos, você se parece com um santo. Mas em casa parece mais um pai de santo. Mascarado. Mascarada. Seja sincero com Deus. Deus, eu não estou suportando isso. Deus, não estou aguentando aquilo. Deus, eu pequei aqui, eu estou confessando o meu pecado. Deus, eu preciso de mudança. Deus, eu preciso de mais tempo. Deus, eu preciso de tolerância. Deus, eu preciso de paciência. Deus, eu preciso de renunciar a essas coisas fúteis. Deus, eu preciso pedir com um pouco mais de critério. Deus, eu preciso obedecer a tua palavra. Deus, eu preciso ser fiel a ti nas finanças. Deus, eu preciso ser fiel a ti no meu tempo de servidão aqui. Eu preciso servir ao Senhor com alegria. Deus, eu preciso de mudança radical. Deus, eu preciso abrir mão dos meus desejos carnais.
carnais. Deus, eu preciso fechar os meus olhos para as concupiscências da carne. Deus, eu preciso de uma alteração no meu histórico de vida. Fale com Deus, irmão. Fala como Ele. Agora tem autoridade também para falar, Deus, eu estou te servindo com interesse de coração. Eu sou sincero. E imagina Deus lá de cima ouvindo, pô, o cabra é bom, hein? Esse cabra é macho mesmo, ele está me botando na parede. Você vai morrer? Pera aí. Vamos conversar aqui. Tu vai morrer, não vai viver. Põe em ordem a sua casa, beleza. Mas calma aí. Eu sou fiel a ti. Será que você teria esse handicap com Deus? Você teria essa poupança com Deus? De diante de uma enfermidade, você dizer assim, calma aí Deus, pera aí. Essa enfermidade aqui, ó, para mim não. Porque eu sou íntegro diante do Senhor. Será que quando aperta a parte financeira, quando você está na iminência de ser mandado embora, quando o patrão não deposita o salário, quando a farmácia consome metade do seu salário, quando acontece um acidente no seu carro e você esqueceu de pagar o seguro, quando chega uma multa extraordinária, será que você é capaz de orar, falar assim, Deus, repreende esse devorador da minha vida, porque eu sou fiel a ti. Será que você tem essa autoridade? Ou a sua oração é assim, Deus me protege, eu sou sem vergonha mesmo. Oh, Deus me livra, eu sou um cara de pau. Entendeu? Eu não sou fiel à tua palavra. Sabe? Eu não sou fiel na minha vida financeira, eu sou um legalista, eu suborno mesmo, eu sou um contraventor gospel, eu roubo ao Senhor. E tu me perguntas, aonde me roubas? Ah, tu já sabe, irmão. Então me ajuda, Senhor. Faz brotar dinheiro aqui no meu jardim. Senhor, eu não posso perder esse emprego, por isso que eu tenho sido infiel a ti. Pastor, Senhor, eu não posso ser mandado embora, a minha família depende de mim, é por isso que eu sou um infiel. Por que Deus vai te abençoar, irmão? Porque Ele é bonzinho? Diga, Deus não é um bom velhinho, um Papai Noel. Diga, Deus é justo e misericordioso. Ele diz, eu uso de misericórdia com quem eu? Eu uso de misericórdia com quem eu? A hora que eu? Do jeito que eu quiser, irmão. Deus usa de misericórdia com quem Ele quer. Agora você tem que ter muito sangue bom para dizer, ei, espera aí, Deus. Que negativo é esse no banco? Que isso? Meu nome está na lista para ser... Não, Senhor, vou dobrar meu joelho aqui e vou orar, porque eu sou fiel a Ti. Eu sou ofertante. Eu sou um homem que abençoa, eu sou um homem liberal, eu sou miserável, eu ajudo os meus irmãos, eu estou sempre presente. Não, Senhor, na minha casa não. Eu profetizo em nome de Jesus que essa praga não vai chegar na minha tenda. Eu profetizo que essa crise não vai chegar nem perto das minhas finanças, porque eu não estou em crise, eu estou em Cristo. E o Cristo que eu sirvo, Ele cuida de mim, Ele me faz prosperar, Ele enche a minha aljava, Ele guarda a minha despensa, é Ele que me faz prosperar, é Ele que me faz frutificar. O Deus de toda paz esmagará Satanás na sua presença, se você for fiel a Ele. Agora, pô, é que nem um péssimo empregado pedindo aumento. O cara só chega atrasado, vive metendo atestado em cima do patrão, sai, não desliga o computador, deixa a luz acesa, deixa o cesto de lixo cheio de comida que vai apodrecer no final de semana. Aí aquele cara assim, vive falando mal do trabalho, fofoqueiro. Aí chega, patrão, o negócio é o seguinte. Apareceu uma conta nova lá para eu pagar, eu preciso de aumento. Meu irmão, o cara vai rir de você. Só que Deus não ri não. Deus não ri não. Deus faz justiça. Então cuidado. E eu vou falar uma coisa para você aqui. Presta atenção. Às vezes você conhece uma pessoa. Presta atenção no que eu vou lhe falar. Às vezes você conhece uma pessoa que você sabe que ela é infiel a Deus. E ela vive em situação financeira ruim. Não ajuda não. Deus está cuidando dela. Quando Deus for mandar o chicote, não coloca as suas costas lá não, irmão. O chicote é para ela, não é para você não.
Porque às vezes você entra numa, poxa, Deus, não entendo. Não admito, toma. Aí Deus vai lançar lenha em você mesmo. Não se coloca entre o pecador e o cuidado de Deus, irmão. Cuidado, a misericórdia de Deus é muito maior do que a sua. Se ele não está agindo com misericórdia, se ele está agindo com justiça, é porque a misericórdia não adiantou. Ele está aumentando a dose do remédio. Era apenas uma drágeazinha de Doril, agora é bezetacil na veia. Diga, essa agulha não é para mim. Pergunta para quem está do teu lado, é para você? Deus vai cuidar de uma pessoa, na hora que ele vai com a bezetacil, a pessoa, não, toma o meu braço. Vai tomar furada à toa, hein? Ele diz, andei de acordo com a sua palavra, fui obediente à sua palavra. Deus tem mais prazer em serviço, sacrifícios, renúncias, jargão gospel, orações fervorosas, ou em que lhe obedeçam? Você tem certeza disso? Diga amém. Então diga, em primeiro lugar, preciso ser obediente. Diga, obediência gera promessas. E para a gente encerrar, disse que ele chorou. Não estamos falando de um menino chorando, nós estamos falando de um homem rei. Sabe o que é isso, querido? Quebrantamento. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Tem muita gente precisando chorar. Não simplesmente o fato de derramar lágrimas, mas de se quebrantar. Porque se tem uma coisa que Deus não rejeita, é um coração contrito e... Você crê nisso? Às vezes, querido, o que está faltando para você encontrar a misericórdia de Deus é apenas um quebrantamento. Sabe o que impede o quebrantamento? Orgulho, vaidade, altivez, soberba, autossuficiência, vergonha, timidez, me impede de me quebrantar. Ele poderia ter recebido a notícia, Zequias, tu vai morrer. Chama os magos, chama os feiticeiros, chama os sacerdotes, chama os médicos, chama os curandeiros. Eles precisam resolver a minha doença, eu preciso ser curado. Foi isso que ele fez? Imediatamente, quando ele recebe a notícia, ele vira para o canto da parede, ele ora a Deus e ele chora muito. Está escrito aí que ele chora muito? Chorou muito, sim ou não? Muito! Isso é quebrantamento. Tem um monte de gente precisando quebrar serviço. Eu vou passar por essa prova com a força do meu braço. Eu vou superar essa crise através de uma instrução, de uma terapia, de uma ajuda exterior. Eu vou passar por essa prova, pastor. Eu quero passar, mas eu preciso crer que só Deus pode operar o impossível na minha vida. Só Deus para quebrar um coração de um homem que tem uma briga com o pai que já não fala há muito tempo. Só Deus para quebrar o coração de uma mulher, querido, que tem ojeriza do marido e mal conversa com ele. Só Deus para refazer algumas questões financeiras na vida de muitas famílias. A coisa está crônica. O que a pessoa deve é 1000 vezes o que ela ganha mensalmente, então não tem como resolver. Você precisa de uma intervenção divina. Mas para isso, querido, você precisa seguir as orientações de Ezequias. Para que na hora do aperto, na hora da dor, na hora da notícia ruim, você chame Deus e diga, Deus, eu posso falar? Eu fui obediente à tua palavra. Fui sincero, fui íntegro.
E eu estou aqui hoje suplicando, irmão, nós vivemos num tempo em que homem não chora. A gente ensina isso para as crianças. Seu molenga, você não pode chorar, não é isso? E nós já estamos num outro tempo agora que nem mulher pode chorar mais. Quando ela chora, o marido fala de chorar à toa. Né? Como se o choro fosse algo ruim. Mas tem gente precisando chorar. Tem gente precisando rasgar o coração diante de Deus, dizer: Deus, eu não suporto mais. Essa notícia, esse prognóstico, essa situação na minha família está me arrebentando. Deus, eu não quero viver assim. Eu estou sobrevivendo. Eu estou vivendo um dia após o outro como se não houvesse amanhã. Mas não é isso que Deus quer que a gente faça, querido. Deus quer que a gente organize a nossa família. Porque família organizada é família abençoada. E por último, Ezequias aceitou a intervenção de Deus. Quantos anos Deus deu para ele? É muito ou é pouco? Não sei quantos anos ele tinha. Se ele tinha 20, é muito ou é pouco? Se ele tem 80? Sério? Será que quando você tiver 80 e eu fizer essa pergunta, você vai falar que é muito? Fácil, né? Você que está aí com seus 30, 40, né? É muito. Nossa, só uns 10 dava. Fala sério, irmão. Pergunta meu pai ali se ele quer viver só mais 15 anos. A mãe dele morreu com quase 100. Não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Deus falou, toma 15 anos. E ele falou, amém. É isso que o Senhor tem para mim? É 15? Eu vou viver os 15. No livro da vida, sua e minha, já existe o prazo da nossa vida. Porque Deus já passeou na eternidade, Ele já viu a sua morte. Ele sabe o dia que você vai embora. Ele sabe já. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. Então escute. Hoje, Deus pode estar falando para você aí, sei lá, 20, 30, 40, 50, não importa o tempo. Mas uma coisa é certa, Ele tem um tempo para você. Aceita esse tempo e faz o que tem que ser feito agora. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje, meu irmão. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer no dia de hoje. Pastor, a minha família, o que precisa ser feito nela, é muito mais do que um ajuste. É muito mais do que um acerto. A minha família precisa de milagres. Amém. Talvez o primeiro milagre que a sua família precise seja você se quebrantar na presença de Deus. Tem um monte de gente que conhece a Deus há muito tempo, ouve falar de Jesus, conhece a cruz, talvez até tenha decorado alguns versinhos, frequenta algumas igrejas, aprecia alguns sacerdotes, alguns pastores, mas nunca publicou a sua fé. E a Bíblia é categórica em dizer, querido, que a gente crê com o coração, mas para a salvação é preciso confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, isso é bobeira. Isso é mandinga. Isso é desnecessário. Talvez, vamos supor que você esteja certo. Que esse negócio de aceitar Jesus seja uma invenção. Vamos supor. Ok? Eu fiz isso. Quantos fizeram isso? Diga amém. Amém. Vamos supor que isso fosse uma mandinga. O que eu perdi com isso? O que eu perdi? Se todo mundo vai morrer, se eu morrer, eu vou morrer também. Agora, vamos supor. O que eu estou falando aqui é a verdade. Eu fiz. Você fez?
Você quer arriscar? Tudo bem. Quando a 7ª trombeta chegar e for tocada nos altos céus, e o alarido for ouvido do ocidente ao ocidente, como um relâmpago, e na grande nuvem, aquele que antes era advogado, agora desce como juiz, com toga de juiz, para chamar a sua igreja. Aqueles que fizeram isso vão olhar para o céu e vão exultar, porque o Redentor está chegando. Mas aqueles que não fizerem isso vão tentar fazer na hora, vai ter jeito? Mas Senhor, em teu nome eu fui na igreja, em teu nome eu frequentei uma igreja, em teu nome eu fiz obras assistenciais, em teu nome eu até expulsei demônio de pessoas. O que Jesus vai dizer para essas pessoas? Apartai-vos de mim, eu não vos. Por quê? Porque aquele que não confessar Jesus diante dos homens em vida, Jesus também não confessará o seu nome diante do Pai no dia do juízo.